Shalom, bom dia a todos. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vão entrando, compartilhando essa live. Deus tem uma palavra preparada aos nossos corações, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Shalom, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, tu és poderoso, aleluia. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Pastora Maria, coloca no grupo, por favor. Shalom, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Pastora Maria. Amém. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Daqui 5 minutinhos, 2 minutinhos a gente começa. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações. Algo poderoso para o dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, Jesus. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhe com a maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem. Quem não nos segue, segue aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Mais um minutinho e a gente já começa, amém? Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 16º dia de 40 dias com Jesus. Glória a Deus. O Senhor já tem feito milagres no nosso meio. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe uma palavra e vai ter base bíblica lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E depois Mateus capítulo 7, do versículo 28 ao versículo 29. O tema dessa mensagem vai ser: como vivem as pessoas do reino de Deus? Qual é as características que uma pessoa que quer entrar no reino de Deus tem que carregar? Eu acho que todos nós devíamos fazer essas perguntas. Nossa, como uma pessoa que está preparada para entrar no reino de Deus, ela deve conduzir a sua vida? Como ela é? Como ela tem que viver? Como essa pessoa age? Como essa pessoa carrega a palavra do Senhor? Como ela vive no seu dia a dia? Nós precisamos entender que Mateus, ele vai trazer sobre o início do ministério de Cristo, sobre como Jesus começa a trazer para nós o ministério dele em autoridade sobre o reino de Deus. Nós precisamos entender que Jesus, quando vê as multidões, ele apacenta, ele ensina. E em cima de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, eu quero ler esse texto e depois nós vamos orar. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir durante essa palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? E aí nós vamos ler o texto. Pai, queremos te engrandecer, Senhor, e te adorar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, pela tua presença. Senhor, eu peço a ti, Pai, que o Senhor traga agora o entendimento. Abre, Senhor, o entendimento dos teus filhos para que eles possam receber essa palavra e aprender a vivê-la, Pai. Senhor, aqueles que precisam de uma libertação, nós liberamos uma palavra, seja liberto. Aqueles que precisam de uma cura, nós liberamos uma palavra, seja curado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, que nós possamos viver diante da tua presença como filhos no teu reino. Senhor, que nós viemos ter, Pai, uma nova forma de viver para podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traga em nós o confronto dos nossos pecados e a libertação deles. Traga em nós a cura física e emocional, Pai, para que nós vivemos uma vida de plenitude na sua presença. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser transparentes diante da tua presença. Senhor, transformados, Senhor. Senhor, que todos os nossos pecados sejam expostos. Que todas as nossas falhas sejam trazidas à tona. Porque só assim o Senhor tem a liberdade de curar, de restaurar, de libertar, de transformar. Senhor, em nome de Jesus, fala com teu povo. Transforma a vida, lares, por intermédio do teu evangelho. Pedimos a ti, Pai, a restauração do teu povo, a libertação do teu povo, ó Deus. Clamamos a ti pela tua presença cada dia mais conosco, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 5, em nome de Jesus, versículo 1 ao versículo 12. Vai dizer assim: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Lá no capítulo 7, no versículo 28, vai dizer: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém e amém. Vamos ao texto em nome de Jesus. É um texto um pouco longo, mas eu preciso destacar alguns tópicos aqui nessa manhã. Nós precisamos entender que Jesus, ele não era um Jesus que vinha somente trazer palavras persuasivas, mas sim demonstrações de poder. Nós precisamos entender que Jesus, ele não era só alguém que carregava multidões. A Bíblia nos ensina que uma das formas dele pregar é ide, pregai o evangelho a toda criatura. E o que eu acho mais incrível é que ele diz, e fazei discípulos. O que eu acho incrível é que Jesus e a intenção de Cristo não era somente ter multidões ao seu redor, era discipulá-los. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas aceitam Jesus, onde as pessoas conhecem Jesus, mas infelizmente elas não são discipuladas. E nós só podemos dizer que nós ganhamos alguém para Jesus quando nós verdadeiramente sentamos e temos um tempo de discipulado com essas vidas. As pessoas andam fazendo muita bagunça com as coisas de Deus. Por quê, apóstola? Porque infelizmente não são discipuladas. Não tem conhecimento sobre a palavra do Senhor. Não tem conhecimento sobre a lei, sobre os dogmas de Cristo. E nós precisamos entender que Jesus, ele era paciente, ele era manso, ele era humilde de coração. Ele tinha tempo, amor, prazer em ensinar os filhos dele, as multidões, os discípulos que ele tinha trazido mais próximo dele. E nessa palavra vai estar dizendo, Jesus vendo as multidões, subiu ao monte. Subir ao monte seria buscar a autoridade. Monte fala sobre autoridade, sobre revelação. Jesus estava ali trazendo o que Deus revelou na lei de Moisés, mas agora no padrão do reino de Deus. Aí eu entro no tema dessa mensagem, como um filho de Deus deve se portar para entrar no reino de Deus. Porque nós precisamos entender que não é sobre nós aceitarmos Jesus. Não é sobre a gente falar que se arrepende. É sobre a gente mudar a nossa forma de viver para entrar no reino de Deus. Você pode ver que é por isso que tem muita gente que hoje em dia, quando você fala de Jesus, a pessoa fala, eu não quero saber desse Jesus. Por quê? Porque ela teve uma má experiência com alguém que dizia servir a Jesus. Certamente ele conheceu alguém que falava que era cristão e não pagava suas dívidas. Certamente ele conheceu alguém que falava que era cristão e traía sua esposa. Certamente ele conheceu alguém que falava que era cristão, mas carregava um mau testemunho. Ou seja, declarava Cristo, mas não sabia o que era viver de acordo com o reino de Deus. E eu acho incrível e muito importante nós aprendermos isso, porque muitas das vezes pode ser que você esteja vivendo alguma área que Cristo ainda não te libertou. E nessa manhã nós queremos
trazer ao seu coração o entendimento da palavra, porque ela vai libertar a sua vida e vai trazer sobre você o entendimento daquilo que precisa ser carregado e transformado para que nós entremos no reino de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Jesus, ele estava ali assentado, ensinando, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui é por onde nós começamos. Nós precisamos entender que bem-aventurado está falando sobre uma felicidade espiritual, está falando sobre independência de circunstâncias. Nós precisamos entender que ser bem-aventurado diante de Deus não é você ser rico, milionário, ostentar. Nós não estamos falando de teologia da prosperidade. Nós estamos falando de ser bem-aventurados. É sobre nós entendermos a felicidade de termos a salvação. A felicidade de termos a chance de entrar no reino de Deus. A felicidade espiritual de que tudo pode nos faltar, menos Jesus, menos a presença de Deus, menos o Espírito Santo. É sobre nós termos alegria independente das circunstâncias difíceis que passamos na nossa vida. Porque tem pessoas que acham que servir ao Senhor é somente viver a plenitude de tudo que ela quer, dos sonhos que ela quer conquistar. E aqui a palavra do Senhor é bem clara em dizer que bem-aventurados é sobre uma felicidade espiritual, é sobre independência de qualquer situação que te cause mal, sobre qualquer situação que te traz tristeza. É você saber que Deus a todo momento não vai te abandonar no meio do processo. Ser pobre ou humilde, né? Bem-aventurados humildes de espírito, é alguém totalmente dependente de Deus. Jesus está dizendo, o reino começa em quem reconhece que não tem nada sem Deus. Isso é confirmado lá em Isaías. Abre comigo. Isaías, capítulo 66. Isaías 66, no versículo 2, vai dizer assim: porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem, para quem olharei, é este o aflito, abatido de espírito e que teme em minha palavra. O humilde é o contrito de espírito, é aquele que tem compaixão, é aquele que é simples, que entende que Deus e Ele é maioria. É sobre nós entendermos que o reino de Deus é nós reconhecermos que nós não temos nada. O que Jesus nos ensina? Sem mim nada podeis fazer. É sem Jesus. Nós não podemos fazer nada se Ele não estiver na nossa vida. Apóstolo, então, quando Jesus começa a ensinar, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, ele está dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus está ensinando para nós, olha, você quer ser uma pessoa que vai entrar no reino de Deus, seja humilde no seu espírito, pobre no seu espírito. Entenda e reconheça o poder de Deus, que para você entrar no reino dele, você tem que reconhecer que você não é nada, e você não tem nada, e você não consegue administrar nada sem ele. Jesus estava ensinando, olha, vocês dependem de nós, de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Nós temos que reconhecer a dependência que nós temos em Deus. No versículo 4 vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui não é qualquer choro. Está falando do choro de quem percebe a sua condição espiritual. É um choro de arrependimento, de mudança de vida. É o mesmo espírito. Salmo 51. Abra comigo em nome de Jesus. Capítulo 51.
o versículo 17 vai dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Jesus está trazendo em seu ensinamento sobre um coração quebrantado e contrito. Quem não sente o sentimento de arrependimento não muda. Mas quem se quebranta é restaurado pela presença dele. É sobre nós entendermos que nós temos quais as características que um servo de Deus que quer entrar no reino dele tem que carregar. Primeira coisa, tem que ser uma pessoa humilde. Irmãos, eu não estou falando de pessoas que saem por aí dizendo eu sou humilde. Não é sobre isso, porque quem é humilde não precisa dizer. As atitudes falam por si só. Jesus está falando, olha, quem é humilde de espírito, quem chora, vai ser consolado. São características que servos de Deus, que quer entrar no reino de Deus, tem que ter. É sobre o sermão do monte, é sobre nós entendermos que Jesus estava discipulando o seu povo. Então, para nós alcançarmos o reino de Deus, nós temos que ser aqueles que ainda choram pelos pecados, que se arrepende e muda. E muda a sua vida, muda a sua prática. O versículo 5 vai dizer, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Manso não é fraco, é alguém que tem força, mas está sobre o seu próprio controle. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. São coisas que hoje em dia quase não se ouve pregar mais, mas que as pessoas deveriam entender que são princípios do reino de Deus, e quem não carrega essas coisas não pode herdar o reino de Deus. É sobre aquele que entende a força que tem e tem controle sobre ela. Isso é ser manso. Números, abra comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 12. No versículo 3, vai dizer, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nós precisamos entender que Moisés era manso e ele era um dos homens mais poderosos espiritualmente daquela época. Jesus está dizendo assim, ele entendia quem ele era no reino de Deus, porque ele era manso, ele era humilde. Ele chorava pelo povo, pelo pecado do povo. Quem é sacerdote? Quem é homem e mulher de Deus? Eu me lembro de Jó. A Bíblia vai nos dizer que Jó sacrificava pelos pecados dos seus filhos. E o próprio Deus testifica da vida de Jó para Satanás. Será que nós estamos sendo servos coerentes segundo o que a palavra nos traz garantia, segundo o que a palavra nos dá estrutura, segundo o que a palavra nos ensina, como Jesus estava discipulando os seus discípulos e o povo? Será que você quer entrar no reino de Deus, mas você reconhece esses princípios de um servo do reino de Deus? Porque para ser um servo do reino de Deus tem que carregar isso. A Bíblia vai nos dizer, então, que a gente tem que ser manso para poder herdar a terra. E não é só a terra física, é terra espiritual, o reino de Deus. Nós precisamos entender que no reino de Deus não vence quem domina, vence quem se submete a Deus, irmão. Não é só, a autoridade não é sobre gritar. A autoridade não é sobre você fazer alguém ter medo de você. Autoridade é aquilo que Deus dá através da unção. É tão natural que as pessoas vão te respeitar e você não precisa falar que vai amaldiçoar alguém para alguém ter medo. Isso é autoridade. Isso é nós entendermos o que é ser manso diante de Deus. Moisés tinha autoridade, mas ele não precisava, shalom. Ele não precisava impor a autoridade dele sobre ninguém. Ele não precisava amaldiçoar ninguém. Ei, Jesus está ensinando que no reino de Deus não vence quem domina, quem se sobressai. Vence quem se submete a Deus.
Quem tem o poder de Deus ao seu favor. Lá no versículo 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui não é interesse, é necessidade de vida. A justiça é sobre viver alinhado com Deus. Quem tem fome e sede de justiça, quem tem uma vida alinhada a Deus. Abra comigo em Salmos. Salmos, no número capítulo 42, versículo 1, vai dizer: assim como um cervo ou como a corça anseia pelas águas. É sobre nós termos fome e sede. É sobre quem tem fome de Deus e não permanece vazio, busca a fonte. Um servo de Deus, alguém que busca entrar no reino dos céus, tem que carregar as qualidades do Sermão do Monte que Jesus ensinara. Tem que ser humilde de espírito, tem que ser alguém que chora pelos seus pecados, tem que ser manso, sabendo a autoridade que carrega, mas não precisa matar alguém, impor isso a alguém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, eu pesquisei sobre o cervo ou sobre a corça, e eles podem estar a quilômetros de longura ou terem que subir em altos lugares, lugares perigosos. Eles conseguem achar água em lugares improváveis. É sobre nós encontrarmos Deus e Jesus em qualquer outro lugar improvável. Carregar uma vida em Deus, ter fome de Deus e não permanecer vazio. Aleluia! Nós precisamos entender que nós falamos de entrar no reino de Deus, mas nós não carregamos as características de filhos do reino de Deus. Olha que poderoso isso. Apóstola, como eu entro no reino de Deus? Tem que carregar as características de um homem do reino de Deus, de uma mulher do reino de Deus. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem nomes, elas querem altares, elas querem lideranças, mas elas não carregam as características de um homem e de uma mulher do reino de Deus, como em Mateus capítulo 5. No versículo 7 vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia aqui é a ação, não é um sentimento. É sobre nós vivermos a ação. Deus já havia dito em Oséias, abre comigo, Oséias, capítulo 6, versículo 6 vai dizer: misericórdia eu quero e não sacrifício. A parte A vai dizer isso. Nós precisamos entender que não adianta nós rasgarmos as nossas vestes. A Bíblia vai dizer assim: hipócrita, vós que adora com os meus lábios, se o seu coração está longe de mim. Às vezes a gente está ali rasgando as nossas vestes e fazendo, e alguém olhando. Isso não é um símbolo de servo de Deus. Você não precisa demonstrar para os outros, você precisa demonstrar diante de Deus. Misericórdia que Deus quer de nós. A misericórdia que nós buscamos todos os dias. O arrependimento e a mudança na nossa vida. Para que Ele tenha misericórdia de nós. Não é sobre sacrifício. É quem recebe a graça e precisa liberar dessa mesma graça que recebeu. É sobre aquele que está ferido, mas perdoa. Porque aprendeu o que é reino de Deus. E a soma do reino de Deus é diferente da nossa. A Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Olha que coisa maravilhosa. É sobre nós entendermos que quando nós doamos os nossos dias na presença de Deus, quando nós sacrificamos a nossa vida diante de Deus, nós recebemos. E eu não estou falando sobre teologia da prosperidade. Não, irmão, eu não sou contra também não. Você ter uma vida próspera, abençoada. Mas eu estou falando sobre o seu coração ainda estar alinhado. Alinhado ao reino de Deus. E para eu e você entrarmos nesse reino, nós temos que ter essa característica. Nós temos que ter um coração, uma vida voltada a Deus, uma graça que nós recebemos, que não foi de graça, houve um grande sacrifício.
Mas que essa graça que alcançou a sua vida também alcance a vida de quem te perturba, te atormenta, te magoa, te fere, aquele que está lá no mundo, a prostituta, É assim. Esse é o reino de Deus. É esse reino que nós pregamos e que nós temos que ter essas características para entrar lá. É aquele que entende que recebeu uma graça de Deus, mas que também tem que liberar pela vida daqueles que ainda não receberam. Versículo 8 vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo significa sem mistura. É aquele que realmente perdoa a ponto de entender o propósito. Deus não responde a pessoas que vivem de aparência, gente. Deus responde a quem carrega verdade no que vive. Nós precisamos entender que é chegado o tempo de nós vivermos uma vida de verdade diante de Deus. Versículo 8 vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que é limpo de coração? Uma pessoa que carrega verdade. Nossa, mas se eu falar tal coisa, eu vou perder 10 mil reais, porque eu tenho que ser sincero. Seja sincero. Seja verdadeiro. Mas as pessoas carregam, sabe o quê? Eu não posso falar a verdade, porque senão eu vou perder, então eu prefiro mentir. Então ele não carrega. Ele não é limpo de coração, ele não carrega a verdade diante de Deus. Uma pessoa limpa de coração aqui significa sem mistura. Significa uma pessoa que é verdadeira, onde ela for. Ela é verdadeira no mercado, no trabalho, dentro de casa, com o marido, dentro da igreja. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que falam: eu vou trazer a minha casa para dentro da igreja, porque meu esposo é uma bênção dentro da igreja, mas em casa é atribulado. Eu quero trazer a minha casa dentro da igreja, porque minha esposa dentro da igreja é uma bênção. Ela serve, ela põe a comida no prato se precisa. Ela limpa a igreja, mas dentro de casa ela não quer limpar, ela não quer cuidar, ela não quer nada. Que verdade do reino é essa? Que você é de um jeito num lugar e as pessoas te conhecem de um jeito, mas quando chega dentro da sua casa você é diferente. Você é amoroso com as pessoas da rua. Você honra as pessoas da rua, você honra os seus líderes, mas não honra quem está do seu lado. Jesus está trazendo sobre nós o entendimento do Sermão do Monte para que nós entendamos que um servo de Deus tem que carregar essas características. Aqueles que querem entrar no reino que nós tanto falamos, tem que viver isso aqui. Vivemos em um tempo onde há tantas pessoas falando sobre o Evangelho de Deus, mas elas não carregam mais essas características. Se você conviver com ela, é uma pessoa que carrega soberba, orgulho, indecência no seu dia a dia. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. É sobre nós carregarmos verdade diante de Deus. Salmos, lá no capítulo 24. Abra comigo em nome de Jesus. Versículo 3 e 4 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Olha que coisa poderosa. É sobre Jesus voltar e encontrar eu e você dessa forma. Quem subirá ao monte do Senhor? Está falando sobre revelação, sobre nós encontrarmos áreas e vivermos áreas com Deus. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mão. Você parou para olhar se o seu ministério não carrega sangue inocente? Você já se perguntou isso diante de Deus? Eu quero parafrasear isso aqui com você. Pare para pensar que tipo de sangue, ou se há sangue no seu ministério. Porque tem pessoas que para conquistar um cargo, um nome, ser conhecido, ele começa a pisar em quem serviu. Ele começa a machucar, a ferir pessoas, porque eu tenho autoridade, porque eu sou. Ele é tão que ele esqueceu que é Deus que tinha que ser antes dele. Nós lemos aqui.
limpos de mãos. Será que na sua mão tem sangue inocente? Nós precisamos começar a meditar. Nós precisamos. Sabe aqueles crentes que às vezes já odeiam alguém porque ouviu falar que alguém é alguma coisa, mas nunca sentou, nunca conheceu. Jesus está ensinando sobre nós carregarmos essas características. Irmão, eu aprendi uma coisa. Se você for vir falar de alguém para mim, eu já vou falar. Você vai vir falar? Você já orou? Então vai orar, irmão. Não perde seu tempo para falar. Porque quem é filho de Deus não quer saber da fofoca. Ele quer orar para que Deus alcance aquela vida. Ele quer orar para que Deus restitua aquele que foi pecador. Era esse Jesus. É esse Jesus que alcançou a minha e a sua vida. É o Jesus que olha para o pecador e diz: perdoados estão os teus pecados. Seja livre desse mal. É esse Jesus que olha para mim e para você com falhas, com deficiências e ensina. Ele apacenta as nossas vidas dizendo: olha, aí que você tá indo tá errado, mas eu vou te corrigir, eu vou te ensinar porque eu te amo e agora você pode começar a caminhar para o meu reino. Isso é sermão do monte. Era Jesus pregando para aquela multidão. Hoje em dia, o povo só quer ouvir se tiver profecia, irmão. E eu não tô aqui contra a profecia, não. Eu sou profetisa do Senhor. Deus me levantou e me ungiu como profetisa. Só que nós precisamos entender que a profecia não salva. A profecia não liberta. A profecia não é para vangloriar os profetas. Quem é profeta de verdade, irmão, tem que carregar características do reino de Deus. Aleluia. Que características são essas? É uma vida de isolamento, irmão. Não vai achando que quem é profeta vive aí no meio de todo mundo. Quem tá aqui na live e tem essa unção vai entender o que eu tô dizendo. Deus, tá todo mundo lá, Natal, Ano Novo, festando, e Jesus fala: sabe o que para mim e para você? Vai pro monte, se recolhe, ora. Todo mundo pode usar um certo tipo de roupa. Aí você fala: eu vou comprar Espírito Santo. O Espírito Santo fala: você não. É sobre ter uma vida diferenciada. Jesus, a multidão seguia ele, não porque ele profetizava, não. Ele fazia sim milagres, só que ele também tinha um momento de discipular. As pessoas precisam aprender a ter mais maturidade de receber palavra que verdadeiramente vai te libertar, irmão. Não é um fast food de palavra, não, que você chega e engole qualquer coisa. Não é sobre isso. É sobre nós entendermos a visão do reino de Deus. Aquele que é limpos de mão e puros de coração, que anda segundo a vontade de Deus. As pessoas não querem mais viver pela palavra, elas querem viver o que massageia o seu ego, a sua vontade, o seu coração. Já notou? A gente fala: olha, hoje Deus tem uma palavra. E as pessoas só acham que... Todo mundo gosta do meu ministério. Eu vou falar algo aqui que Deus falou comigo esses últimos dias. Tem pessoas que veio me criticar no meu privado, falando assim: nossa, apóstola, mas você não revela nas lives? As pessoas não estão entendendo mais o que é reino de Deus. E eu não quero uma multidão, eu quero pessoas que entendem o que é aprender para entrar nesse reino. As características que tem que ter. Olha o que a Bíblia vai dizer: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Cuidado para não carregar sangue inocente no seu ministério, na sua vida. Versículo 9 vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é aquele que evita conflito, mas quem reconstrói as situações, as pontes. Isso reflete o que Deus quer trazer aos nossos corações. Abre comigo em Colossenses. Filipenses. Colossenses.
Abra comigo. Colossenses capítulo 1, no versículo 20, vai dizer bem assim. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Fazendo o quê? Nós precisamos entender que os pacificadores, esses serão chamados de filhos de Deus. É o que reflete o que Deus quer para nós. É os filhos, a paz, é fazendo paz pelo sangue da cruz. É os filhos de Deus que carregam a natureza de Deus. É aquele que entra e tá aquela confusão. Mas só o fato dele entrar, ele já consegue trazer a paz dentro daquele ambiente. A tranquilidade. As pessoas já começam a cair em si. É sobre nós entendermos a autoridade, a natureza que Deus colocou sobre nós, o poder, a unção, o entendimento. Não é aquele crente que fica passando de lugar em lugar, levando intriga de um lugar para o outro, irmão. É sobre nós sermos pacificadores e não aqueles crentes atribulados que chegam e endemoniza tudo. É os pacificadores. E quem é pacificador é quem? Filhos de Deus. Eu quero parafrasear algo aqui que não está anotado, mas eu senti de falar isso. Quem é o pai da mentira? Satanás. Quem mente é o quê? Os filhinhos. Os pacificadores é aqueles que são filhos de Deus, sim ou não? É aqueles que traz paz. É aquele que traz verdade. É aquele que traz libertação. Ei, irmão, desperta! As pessoas querem mentir para ter benefício. As pessoas querem falar o que Deus não está falando para ter benefícios. As pessoas chegam. Eu tô magoado com tal fulano, então eu vou chegar aqui para falar mal de você. Porque se eu falar mal do outro, você vai ser meu amigo. Na mesa, onde as pessoas sentam para falar mal dos outros, certamente quando você se levantar, irmão, vão falar de você. Seja pacificador, seja um filho de Deus, carregue princípios na sua vida. Eu vou testemunhar sobre a minha vida. Eu já passei por situações onde pessoas falaram de mim e destruíram meu nome. E as pessoas nunca chegaram para conversar comigo. Elas preferiram ouvir, acreditar no que os outros falou, no que os outros dizem. Só que sabe qual é a diferença? É que se fosse outra pessoa, eu tava aí pro mundão. Mas eu entendi que Deus tinha um chamado para mim. E Deus me fortaleceu. Aleluia. Tá aí. A apóstola Renata, ela vai lembrar de um dia que ela foi na minha casa. Eu preciso contar isso aqui. Obrigada, Espírito Santo. Ela foi um dia na minha casa e eu falei pra ela, eu vou pro espírito, eu vou voltar pro candomblé. Eu acho bom esse povo ter medo. Olha, misericórdia. Jesus. Eu imagino o Espírito Santo falando, não, você não vai não. E eu com raiva, com ira no meu coração. Eu lembro que foi o dia que Deus mandou eu semear na vida dela um ato profético. E eu me lembro que ela olhou pra mim e falou, não, você não vai pro mundo, não. A pastora Maria, eu lembro que ela olhava pra mim e falava, eu não desisto de orar por você. Narapla fore calavassaio. Pacificadores. É aquele que ainda assim eu podia estar atribulada no meu espírito, eu podia estar magoada, eu estava entristecida, mas as pessoas iam lá porque elas queriam uma palavra de Deus. É aquele que está ferido, mas não precisa ferir os outros. Eu glorifico a Deus porque eu lembro que ela olhava para mim e ela falava, não, misericórdia, tá repreendido? Apóstola, não, tá repreendido isso, tá ela aí, ó. Tô mentindo, São filhos, homens, mulheres de Deus que se levantaram
Quando o apóstolo Vinícius se converteu, irmão, era difícil. Eu era difícil, você foi difícil. E o Senhor nos alcançou, nos ensinou. Hoje nós podemos dizer que nós somos filhos. Nós recebemos de Deus uma identidade. Deus está dizendo, você admirar é uma coisa, irmão, mas você não precisa ser como os outros. Receba de Deus aquilo que Ele separou para você. Deus me trouxe de volta aqui para a França para dizer, eu te levantei como líder, se posicione, seja aquilo que eu te escolhi para ser. Hã? É difícil, não é? Às vezes a gente ser pacificador, principalmente com quem fere, magoa, pisa, xinga, fala mal da gente. Isso é o reino de Deus, é a característica de quem quer entrar lá. É para mim e para você. É sobre nós carregarmos isso. É sobre nós sermos pacificadores. É sobre os filhos de Deus carregarem a natureza do seu pai. Que deu seu filho, se sacrificou. Versículo 10. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus deixa claro sobre nós vivermos o reino que gera oposição. Uma vez que você começar a pregar verdades, uma vez que você começar a carregar as características de Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, alguém não vai gostar de você. É sobre você chegar em líderes que estão vivendo uma mentira e falar assim, olha, desperta, você tá perdendo a tua família, a tua casa, a sua vida, e ainda assim você sair como ruim. Sabe por quê? Porque as pessoas preferem dizer assim, não, continua, Deus vai te honrar. Se Deus não falou nada, irmão, fica quieto. Versículo 10, bem-aventurados perseguidos. Irmão, você vai ser perseguido. Quem disse que vai ser fácil? Se você for conversar com qualquer líder, apóstolo, apóstola, bispo, pastor, irmão, é isso. Evangelho verdadeiro. É aqueles que vão falar algo e sempre vai ter alguém que vai odiar. Eu falo para quem é ovelha da gente. Eu falo, olha, vai ter dia que vocês vão me amar, vai ter dias que vocês vão me odiar, porque o dia que Deus mandar eu corrigir vocês, vocês vão ter que aceitar. Abre comigo, 2 Timóteo. Não ficar nas minhas palavras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos os que querem viver segundo a vontade de Deus, segundo o propósito do reino de Deus, ei, irmão, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser rechaçado, vão falar as coisas de você. Mas o engraçado, e eu preciso dizer isso aqui, obrigado, Espírito Santo. As pessoas falam, mas quando precisam, elas procuram quem? Esses filhos. Por quê? Porque sabe que tem resultado na oração. Por quê? Porque sabe que a gente tem uma vida com Deus. Devia ter até vergonha e medo, né? Mas não. Por que eles procuram a gente? Porque eles querem viver o que a gente vive. Eles querem ter essa intimidade, mas eles não conseguem sacrificar o que a gente sacrifica. A gente ensina as ovelhas, a gente fala, olha, jejua assim, ora assim, busca assim, tem uma vida assim. Uma semana elas ficam bem, na outra elas começam a fazer tudo errado de novo. Só que nós precisamos entender que isso é ser pacificadores. Isso é ser perseguido pela justiça de Deus, ou seja, nós sermos justos segundo o que a palavra nos traz, nos trata, nos ensina. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos, segundo a vontade de Deus, dentro da sua palavra. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentirem contra vós por minha causa.
Nós precisamos entender que agora não era sobre o reino de Deus, agora vai virar pessoal. Tá falando sobre mim e você. Que alguém vai chegar, vai insultar você, vai perseguir você, vai mentir sobre você, vai falar coisas que você não falou. Não é mais eles, agora é você. Nós estamos falando agora que existem 3 tipos de afronta. As pessoas afrontam sobre o reino de Deus, sobre Deus, e aí ele começa a acusar sobre você. É assim que funciona. Isso é reino. Isso é sobre nós passarmos o processo do reino. A perseguição vem em 3 níveis. O insulto, que vai atacar sua identidade. A perseguição, que vai ser uma pressão constante, todo mundo falando que você tá errado, tá fora da visão, tá isso, tá aquilo. E a mentira, que é quando as pessoas começam a distorcer a verdade daquilo que você disse. Elas pegam textos, ela pega meias palavras, aí ela começa a distorcer. Você já conversou com alguém ferido? Tudo que você falar tá ferindo mais ainda ela. É isso. Mas tudo isso tem um motivo. É por causa de Deus. Apóstola, mas como que funciona, apóstola? Como viver assim? As pessoas falando, as pessoas criticando, as pessoas te acusando, as pessoas mentindo sobre você. Isso é reino de Deus, irmão. E quando você começa a carregar todas as outras características que está lá em Mateus, capítulo 5, ou seja, que você é humilde de espírito, quando você chora pelos seus pecados, quando você é manso, quando você tem fome da justiça do reino, quando você é misericordioso, quando você é limpo de coração, quando você é pacificador, quando as pessoas injuriam, ou seja, fala da forma que você vive no reino de Deus. Quando as pessoas começam a falar mal de você, já não te afeta mais. Porque você já tem todas essas outras características. Você já tem todos esses propósitos. Assim perseguiram os profetas. Ei, Elias foi perseguido. Chegou até a falar, eu quero morrer. Eu e você vai ser também. Você não está sozinho, a diferença é que você tem que entender, você está na linhagem de Cristo, obedecendo o propósito do reino, crescendo no propósito do reino, cumprindo dentro do propósito do reino. Quer ir para o céu? Tem que passar por isso. As bem-aventuranças que Jesus traz dentro do Sermão do Monte, elas não são regras. Elas são uma jornada para mim e para você. É para quem está trilhando para ir para o reino dos céus. É para quem quer entrar lá. É para quem reconhece que precisa de Deus. É para quem é aquebrantado. É para quem se rende. É para quem busca intensamente. É para quem começa a viver a verdade na palavra. É para quem é transformado de dentro para fora. Suas práticas mudam. É sobre você impactar pessoas através do seu testemunho verdadeiro. E é sobre você se posicionar para enfrentar qualquer oposição, seja sobre o nome de Deus, seja sobre o seu. Abra comigo. Mateus capítulo 7, no versículo 28, vai dizer: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. Isso não é sobre parecer espiritual. Não é sobre ser transformados, irmãos. É sobre nós carregarmos diante de Deus uma vida verdadeira. Não é apenas sobre seguir Jesus. É sobre revelar Jesus através de nós. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Por que a multidão no final se maravilhou? Porque eles começaram a ver que Jesus não falava, ele vivia o que ele estava falando. Estava ali a multidão e junto tinha quem? Escribas. Junto tinha quem? Pessoas que seguiam e estava ali proferindo, falando as coisas. Contra, talvez gerando em seu coração contra Jesus. E Jesus estava assim, deixa eles falar. Eu vim para anunciar o reino e eu só tenho 3 anos. Eu tenho pressa.
Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, eu tenho pressa, não pare por causa do que os outros estão falando, eu tenho pressa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não olha para um lado, não olha para o outro, não olha porque porque fulano está fazendo de um jeito, faça do jeito que Deus mandou você fazer. Esse é o melhor caminho. Ele te escolheu por um propósito. Ele conhece o seu coração. Cumpra o propósito de Deus. É sobre nós caminharmos segundo o que Jesus tem. É segundo o que Ele tem de propósito. Amém? E a Bíblia diz, no versículo 29, porque Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Nós conhecemos muitas pessoas que sabem falar bem disso aqui, mas não vivem aquilo que falam. Não vivem aquilo que pregam. E Deus está levantando pessoas alinhadas, com a visão do reino, com um propósito, uma direção, para alcançar isso aqui. Entrar no reino dele de verdade. Não é sobre falar bem, não é sobre falar bonito, é sobre viver o que a palavra prega, o que a palavra nos ensina. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos orar agora sobre cada vida, sobre cada ministério. Você que não carrega esses princípios, hoje é dia de carregar. Você que não vivia esses princípios, hoje é dia de viver. Você que não tinha esses propósitos, não sabia quais as características de alguém para entrar no reino de Deus, hoje você aprendeu. Vai ficar salva essa live aqui, no YouTube também, os outros 16 dias estão salvos. Nós estamos no 16º dia de 40 dias com Jesus. Um propósito para transformação. Amém? Repita comigo. Eu vou viver uma jornada de libertação e transformação de vida. Esse é o propósito dos 40 dias com Jesus. Amém? Apóstola, mas eu comecei hoje. Então, de hoje a 40 dias, pode ter certeza que você também vai receber o teu milagre de transformação de vida, de libertação. Amém? Vamos orar por você, pela sua casa, por cura, em nome de Jesus. Pai, te adoramos, Senhor, e reconhecemos, Pai, a nossa falha, as nossas deficiências, a nossa dependência do teu reino, diante da tua presença, Pai. Senhor, aqueles que ainda não viveram a experiência do que é viver, Pai, Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, o discipulado para nossas vidas espirituais. Senhor, que eles aprendam a viver a partir de hoje e praticar, Pai. Senhor, que eles tenham um encontro contigo verdadeiro e que eles aprendam o que um servo tem que carregar sobre o reino. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham a visão, a prática, o entendimento do que é um servo do seu reino. O que nós precisamos ter para entrarmos no seu reino. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de libertação sobre aqueles que precisam ser libertos, Pai. Libertos, libertos, libertos pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, se há algum demônio que atormenta essa mente, esse coração, saia agora. Senhor, eu libero uma palavra de cura sobre aqueles que precisam de cura, seja física, emocional, psicológica ou até mesmo espiritual. Senhor, aqueles que não conseguem liberar perdão, aqueles que não conseguem ser livres, em nome de Jesus, ser curado agora, instantaneamente, pelo poder do nome de Jesus e da palavra. Ore calabaia sore revasupia nascia, calavassai onarama chore calamantuia. Em nome de Jesus, ó Deus. Transforma, Pai, restaura o coração, a identidade dos teus filhos, a identidade do teu reino, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos possam ser transformados por intermédio da tua palavra. Eu intercedo por cada lar, cada família, em nome de Jesus, Pai, transforma e dê rumo, direção, Senhor, do teu reino para os teus filhos, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, a sua cura, a sua libertação e o seu direcionamento para entrar no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Voltamos quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo,
Todos os dias nesse período nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. 40 dias com Jesus, encerramos hoje o 16º dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.